19. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sinapses Resoluções e no vídeo de hoje a gente vai responder a questão 155 do caderno cinza do Enem 2019 da prova de matemática, uma questão que envolve o conteúdo de média aritmética, um conteúdo que cai bastante em todo o Enem. Então vamos ao enunciado da questão. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores. Já um princípio aqui para toda resolução que você for realizar, quando você estiver na hora da prova, ao responder uma questão, que sempre anote os dados, que é fundamental, pois a partir dos dados que a questão der e toda essa relação que você for realizar, você vai descobrir a solução. Então vamos lá. Ele diz aqui que esse time de basquete tem um plantel de 20 jogadores, tá? 20 jogadores, com média de altura igual a 1,8 metros, ou seja, a média desses jogadores aqui, da altura deles, é igual a 1,80 metros. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Ou seja, basicamente, um jogador ele sofreu uma contusão, sofreu uma lesão, e teve que sair do time, desfalcou o time. Porém, o treinador ele contratou um novo jogador, Ele fez com que viesse um novo jogador para o time. Então, entrou um novo jogador. Aqui a gente já percebe que a quantidade de jogadores, vai se manter a mesma. Vamos para o comando da questão. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Informação bastante importante aqui. Esse novo jogador que entrou, ele é 0,20 metros mais baixo que o anterior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse novo jogador que entrou, ele vai mudar a média aritmética. A média aritmética vai ficar diferente, pois agora a soma da quantidade de todos os tempos de jogadores vai ser menor, consequentemente. E agora, com todos esses dados em mãos, sempre relacionamos com a fórmula da média aritmética, sempre quando for responder a questão de média aritmética. E qual é a fórmula da média aritmética? Ela é bem simples, na verdade, A fórmula da média aritmética é média igual à soma dos termos que você está calculando e a quantidade desses termos, Soma dos termos que você está calculando e a quantidade desses termos, tá? E aí, vamos lá. A gente aqui tem a média, que é a média dos jogadores, que é 1,80, e tem a quantidade dos jogadores. Ou seja, a gente já para descobrir antes do jogador desfalcar o time, a gente consegue descobrir qual é a soma dos elementos, dos jogadores do time, qual a soma das alturas dele. E descobrindo qual é a soma das alturas, a gente consegue, depois disso, após subtrair do 0,20 e dividir por 20 jogadores, descobrir a nova média. Se você não entendeu muito bem até agora, ficou ainda um pouco rebuscado aqui, fique calmo, pois eu apenas sintetizei o processo que eu vou realizar. Porém, agora eu vou deixar o processo mais claro aqui na resolução e vou resolver passo a passo. Vamos lá. O primeiro passo é descobrir esse valor aqui, que é a soma dos termos. Que basicamente a gente tem a média, que é 1,80, igual, vou chamar de x mesmo, e a quantidade de jogadores, que a quantidade de jogadores é 20 jogadores, E aí, realizando aqui uma simples multiplicação, a gente encontra que a soma desses termos antes do jogador desfalcar o time é 36, beleza. E o segundo passo agora é descobrir qual será a nova média após o jogador ter desfalcado o time. E aqui, utilizando a fórmula novamente, que é bem simples, A gente coloca 36 menos 0,20. Mas por que 0,20? Porque essa média aqui, essa soma, dos tempos que a gente encontrou, é das alturas dos jogadores quando
ainda estava com o antigo jogador, quando o jogador ainda não tinha desfalcado o time. E agora essa média é após o outro jogador ter entrado para ser substituído por aquele jogador que saiu. E esse novo jogador ele é 0,20 metros mais baixo que o anterior. Ou seja, a soma dos termos vai ser 0,20 metros menor. 0,20 metros e dividido por 20. Por que 20? Porque saiu um jogador, ficou 19 jogadores, porém eles contrataram um novo jogador, então fica a mesma quantidade de jogadores, 20. E realizando essa subtração e após isso dividido por 20, encontramos o valor exato de 1,79, que assim encontramos como alternativa correta a letra C. Se você gostou dessa resolução, te ajudou a entender de alguma forma, eu agradeço por você ter esperado aqui e peço que deixe um like no vídeo e se inscreva no canal, que isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Então, valeu e muito obrigado e bons estudos.